Hoje, além dos ecrãs... Hoje o Além dos Ecrãs vai te trazer para uma conversa sobre uma produção que tem um protagonista que sempre tá enrascado com a aventura, viu? Tem também uma velhinha que cuida de criança, tem Saci, tem a Cuca, é uma produção brasileira. Dá uma segurada aí que eu não vou falar de Sítio do Pica-Pau Amarelo aqui não, viu? Se bem que cabe muito bem. 4 anos de jornalismo pra escrever essa introdução. Nego Di, aprovaria. Fazer trocadilho com Cidade Invisível e Sítio do Pica-Pau Amarelo. Deixa eu abrir a porta pra minha cachorrinha aqui. Depois a gente conversa. Sai! Obrigado. Hoje, por dentro dos ecrãs, traz a nossa visão sobre Cidade Invisível. Bora lá. Cidade Invisível é a novíssima série da Netflix Brasil, que estreou no dia 5 de fevereiro e é criada por Carlos Saldanha. Você deve conhecer ele como o criador de nada mais, nada menos do que a Animação Rio e A Era do Gelo. Na narrativa da série, você acompanha um policial interpretado pelo Marcos Pigossi, que após um trágico acidente numa floresta que mata sua mulher, ele entra em contato com seres do nosso folclore brasileiro. Tem muita Iara, tem muita Cuca, tem muito Saci Pererê, tem muito Curupira e é tudo que a gente pedia. No começo desse vídeo eu fiz uma brincadeirinha relacionando Cidade Invisível com o Sítio do Pica-Pau Amarelo, mas assim, se a gente for levar a sério, dá pra estabelecer essa conversa muito bem, viu? Porque desde 1970, quando o Sítio do Pica-Pau Amarelo estreou na televisão brasileira, essa é de fato a nossa maior referência audiovisual do folclore brasileiro até hoje, viu? Sítio do Pica-Pau Amarelo terminou quando a minha geração ainda era criancinha, mas a gente sempre ficou na cabeça com as histórias, né, com as fábulas contadas ali do folclore brasileiro. Então a gente sabe muito bem que o Saci Pererê é esse menino que vive na floresta, que tem uma perna só, na verdade ele vive dentro do bambuzal, né, que a Cuca ali se apresenta como uma vilã, que o Curupira é esse moleque muito levado, que protege as matas, né, dos homens que tentam fazer alguma coisa de ruim com o meio ambiente. A Iara é essa sereia que tem uma voz que petrifica os homens ali, seduz pra levar pro mar e matar. A gente não pensava isso naquela época, né? Mas hoje a gente sabe que é. E aqui, Cidade Invisível dá uma roupagem totalmente adulta e contemporânea sobre a nossa tradição, e isso é maravilhoso. Vamos começar dizendo que sim, Cidade Invisível é um novelão. E isso não é nenhum problema, visto que novelas é uma das maiores referências audiovisuais que nós temos. É que na narrativa da série, que é dividida em 7 episódios de média de 30 minutos cada um, a gente vai conhecendo aos poucos, tanto no arco dramático do protagonista, né, o policial interpretado pelo Marcos Pigossi, quanto das entidades folclóricas. Aqui a gente tem, por exemplo, a Alessandra Negrini, que interpreta a Cuca, e também outros vários personagens que interpretam Curupira, a Iara, o Saci Pererê, o Tutu. Então a gente vai conhecendo cada um desses personagens aos poucos, de uma forma que nos remete a como uma novela trabalha seus personagens, né? Não é simplesmente jogado, porque é uma narrativa a longo prazo, então tem tempo de você apresentar com muita calma, e isso é um ponto muito positivo na série, porque dá espaço pra gente atualizar os nossos conceitos daquelas entidades folclóricas que estão muito ligados lá no Sítio do Pica-Pau Amarelo. Então aqui, por exemplo, a Iara já não é mais aquela sereia bonita que fica na pedra cantando e penteando os cabelos. Em Cidade Invisível, Iara é uma moradora da Lapa que, anos antes de se tornar Iara, ela sofreu uma tentativa de homicídio pelo cara que ela tava se relacionando, e as águas do mar a levaram pra dentro e a trouxeram de volta à vida como Iara. Então a partir daquele momento ela começou a atrair os homens pra dentro do mar e a matá-los, né, no estilo de vingança ali. Todo esse respiro, toda essa folga e calma também de apresentar os personagens, eles nos fazem atualizar todo o ideal muito infantilizado que a gente tem sobre as entidades folclóricas. Então isso é um ponto extremamente positivo. Atualmente, Cidade Invisível não só está no top 10 aqui do Brasil, como já esteve em outros 60 países. E isso é maravilhoso, porque assim, conta sobre o nosso folclore de uma forma mais séria e menos caricata. Dá pra ver que o nosso folclore, ele atrai as multidões e também
rende dinheiro. E parte desse sucesso se reflete a fórmula que o Carlos Saldanha construiu para dar vida à Cidade Invisível, algo também que é muito popular nas produções da gringa. Ele pega o folclore e soma um suspense policial de origem. E o que quer dizer isso? A partir do momento que esse policial perde a sua mulher nesse acidente lá na floresta, que já acontece nos primeiros minutos da série, começa uma trama de tentar investigar o que tá por trás desse acidente ali. E aqui é uma das minhas maiores críticas, talvez a única crítica dessa série. Uma das principais tramas da série, que ao meu ver eles souberam introduzir de uma forma muito boa, só que eles se perdem no desenvolvimento e se atrapalham completamente no final, é a relação entre uma empresa privada querer destruir aquela comunidade ali imersa na natureza pelo benefício do lucro. Então a série ela introduz isso de uma forma muito boa, é uma trama política muito interessante, né, que a gente vive, ainda mais nesse contexto atual, que o nosso meio ambiente é totalmente desvalorizado e as memórias de povos originários são completamente dizimadas todos os dias, e a série não soube desenvolver isso muito bem. Eu entendi o porquê que isso não aconteceu, né, porque em determinado momento eles tiveram que expandir o arco narrativo do personagem principal e a relação que ele tem com as entidades ali folclóricas e como isso reflete desde o nascimento dele, né, então é uma trama de origem mesmo, pra não competir. Mas eu acho que a série tinha muito a ganhar se eles soubessem trabalhar melhor toda essa relação entre empresa privada que querer destruir o meio ambiente em benefício do lucro. Mas nada se perde na série com isso, viu? Muito pelo contrário, a gente tem o desenvolvimento de um suspense que te cativa desde o início. Desde o primeiro momento a gente quer saber o porquê que a mulher dele morreu num acidente na floresta, né? E que quase destruiu aquela comunidade ali que vive dentro da floresta. E o que as entidades folclóricas têm a ver com todo esse acidente, né? Então isso é muito interessante. O avião tá passando. Ele soube escrever uma história muito coesa, uma história que nós, enquanto povo brasileiro, merecíamos, né, para atualizar o nosso entendimento sobre o nosso folclore e exportar esse produto maravilhoso pra gringa, nossa cultura pra gringa. A gente precisava muito disso. Se você não viu o nosso vídeo de Boa Noite, Verônica... Bom dia, né? Se você não viu o nosso vídeo de Bom Dia, Verônica aqui no canal, lá eu falo sobre como a série é um produto da escalada muito progressiva que a Netflix Brasil tá fazendo com as produções nacionais, e agora Cidade Invisível, pra mim, é o maior acerto da história da Netflix Brasil com produções nacionais, viu? Então fica aqui o nosso desejo por uma segunda temporada. Pelo amor de Deus, Netflix, a gente clama por uma segunda temporada, porque aquele final... As atuações estão incríveis, Marcos Pigossi, Alessandra Negrini estão com atuações arrebatadoras em seus respectivos papéis. Os efeitos especiais estão maravilhoso. Em uma entrevista de divulgação do filme, a atriz Alessandra Negrini, ela nos ensinou que a Cuca, ela na verdade, ela não é uma jacaroa. Ela é uma entidade que tem o poder de se transformar em qualquer animal. Mas o Monteiro Lobato preferiu usar a figura do jacaré. E aqui o Carlos Saldanha usa a figura da borboleta, que carrega um simbolismo muito interessante, que é usado e é muito importante pro arco da Cuca, que na verdade ela não chama Cuca, ela chama Inês, mas... E eu queria finalizar com que talvez pra mim seja o grande acerto, assim, da série, que é a parte social. É o Saci, por exemplo, que é um menino adolescente preto que mora num assentamento na Lapa. Todas essas questões sociais estão muito à flor da pele. Lógico que a gente tá falando de uma narrativa fantástica que aqui cumpre o seu papel de acordo entre o criador, nesse caso o Carlos Saldanha, com o telespectador, né, de embarcar nessa narrativa de ficção. Mas tem uma visão muito preocupada de relatar essa questão política e social dentro da narrativa das entidades folclóricas. Então, assim, uma versão muito atualizada, muito bem atualizada do que a gente já conhece sobre o folclore. Então, é isso, meus queridos. Aqui a gente amou Cidade Invisível. Eu sei que outras pessoas aqui do Além dos Ecrãs assistiram e amaram também, né, Duda? Então conte aqui nos comentários o que você achou dessa série. Se você ainda não viu, o que você tá esperando? Ela é maravilhosa e o maior acerto que a gente tem na Netflix Brasil até hoje, viu? Não se esqueça de assinar o nosso canal, ativar o sininho para receber com prioridade tudo que a gente posta e dar um likezinho nesse vídeo para ajudar ele a chegar muito longe. É isso, beijo. Sonhe com os anjos e não com a Cuca. Quer dizer, se quiser sonhar com a Alessandra Negrini, tamo aí, né, meus queridos? Mas, bons sonhos, muito obrigado. Se eu pareço com o Rabicó, você é a Cuca.